Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal de podcast O Marqueteiro. O tema de hoje é como a gestão eficiente de arenas esportivas pode gerar receitas e visibilidade para as marcas. Para tratar desse tema, o nosso convidado é Luiz Augusto Brum. Olá, Luiz. Bem-vindo ao nosso canal de podcast. Tudo bem, Luiz? Obrigado aí pelo convite, um prazer todo meu poder estar aqui batendo um papo com você. Luiz, eu vou te apresentar para os nossos ouvintes. O Luiz Augusto Brum, ele é profissional com uma vasta experiência em gestão esportiva. Ele atuou em importantes eventos esportivos no Brasil, como a Copa América, as Olimpíadas do Rio. O Luiz tem habilidades em planejamento, monitoramento e controle, bem como conhecimento em gestão de entretenimento e marketing, gerenciamento de projetos e planejamento e organização de eventos esportivos. Ele tem uma trajetória profissional vasta, com valorização de trabalhos voluntários também, palestras em importantes instituições e encontros. Ele atualmente é gerente de planejamento de competições de quadra da Confederação Brasileira de Voleibol, onde tem o desafio grande na sua carreira, né, Luiz? É isso, Luiz. No próximo mês eu completo um ano de Confederação Brasileira de Vôlei, né? Com essa missão aí de fazer a gestão tanto do planejamento como de operações das competições nacionais da Confederação. Luiz, o nosso tema fala de uma gestão eficiente de arenas esportivas, né, para que você possa gerar receita para todos esses envolvidos, né, esses stakeholders que são envolvidos nas atividades de uma arena. Primeiro, eu queria que você falasse o conceito de uma arena esportiva, porque muita gente ainda confunde, né, a arena esportiva com o campo de futebol ou muitas vezes o estádio de futebol. E existem algumas diferenças, não é isso? Sem dúvida, né? Assim, acho que com o avançar dos tempos, né? A modernização das instalações esportivas, você foi aperfeiçoando e ganhando formas e conteúdos diferentes do que era no passado e hoje em dia a gente tem essa nomenclatura um pouco mais moderna, né? Mas conceitualmente tudo começou lá em Atenas, né, passando pelo Coliseu de Roma, que é o principal referência de estádios, de arenas do mundo, né? Então você vem nessa evolução de formatação, de conceito, de construção, enfim. Tudo passa por uma evolução, não tem jeito, né? E acaba tendo essa modernização que hoje a gente fala de arenas, instalações, enfim, equipamento esportivo, arena multiuso. Então tem essa parte conceitual desse equipamento. Eu fiz essa provocação e essa pergunta, Luiz, porque em 2013, quando eu estava ainda preparando o material para o livro que lancei em 2014 sobre marketing esportivo, e nós convidamos para uma espécie de lançamento do livro André Sanches, que na época era o presidente do Corinthians. E ele, ao longo do bate-papo, ele não queria chamar o estádio do Corinthians de arena, porque ele apresentava algumas diferenças no que relação justamente a esse ponto que você disse, de ser multiuso, porque ele dizia, o nosso estádio vai ser para jogos de futebol, né? Diferente de outros que abre a possibilidade de uma série de atividades, não apenas esportivas, mas culturais. E ele destacava isso como uma diferença, e que faz uma diferença também muito grande no que diz respeito ao processo de gestão, né?
Sem dúvida nenhuma. Esse é que é o grande diferencial, né? Eu acho que, como eu disse anteriormente, a gente tem uma referência que é o Coliseu de Roma. A partir daí você começa a ter a evolução do mercado em relação a equipamento esportivo e a gente tem grandes referências no mercado americano, né? As arenas, as instalações esportivas americanas, que elas são realmente são multiusos. E elas têm uma característica importante, a gente comentar isso, o professor, é que, assim, antes de ser construída, né, ela é concebida, ela tem o planejamento estratégico elaborado antes de sua construção. Então, assim, não é uma, não é uma coisa que você pega, não é errado você pegar uma instalação pronta e criar um planejamento estratégico, mas o mercado americano ele faz isso antes de construir, né? O que facilita demais a vida de todos os envolvidos, de todos os stakeholders. Então, assim, o respeito à posição do Andrés, do presidente, eu acho que tem que só entender como é que ele viabiliza a sustentabilidade financeira da arena dele, fazendo só o jogo de futebol, né? E eu acho que tem gente suficiente, competente suficiente para fazer a arena rodar, né? E ter a sustentabilidade financeira que é necessário para isso. E do ponto de vista de marketing, né, Luiz? Quando eu olho como profissional de marketing, eu estou olhando uma arena esportiva, eu estou enxergando um produto. E esse produto ele tem que ter as suas características, os seus benefícios, né? Ele tem o seu desenho, ele tem as suas vantagens, as suas desvantagens, como se fosse administrar um produto qualquer, né? Se, Sim, todo e qualquer produto passa por uma série de análises para que você coloque esse produto no mercado. Então, quando eu olho do ponto de vista de marketing, eu olho para uma arena, eu enxergo um produto, né? Porque ele atende necessidades do mercado. E se atende necessidades do mercado e desejos do mercado, esse produto, essa atividade, essa arena, ele é um produto. Mas também é um ponto de venda, porque através da arena você pode comercializar uma série de produtos, né? Não só uhum. durante os jogos, mas também ele pode ser palco para comercializar produtos que não dependem necessariamente de ter um jogo, de ter um evento cultural qualquer. E também a arena é uma atividade de comunicação, porque ela se comunica com o mercado, ela tem um nome, e esse nome muitas vezes é a marca de um patrocinador que está patrocinando, né, que nós chamamos do name right, que dá nome à arena e é uma forte atividade de comunicação, fora todos os anúncios, cartazes, né, e toda a mídia impressa, eletrônica, displays que tem ali durante os eventos que possibilita a comunicação com o público que está assistindo ali no local e também através das mídias que fazem cobertura do evento. Então, uma arena é muita coisa do ponto de vista de marketing. É um produto, é um ponto de venda, é uma ferramenta de comunicação e é uma fonte de receita. Né? Então, tem que se aplicar as estratégias de marketing quando se fala da gestão de uma arena eficiente, não é isso? Sem dúvida nenhuma, professor. Acho que além da estratégia de marketing, né, a gente tem que ter uma estratégia que eu costumo dizer que é multidisciplinar, né? Porque volta a dar exemplo com o mercado americano, né? Você tem toda a estruturação de uma arena, de uma construção das lojas, da construção dos bares, das concessões que a gente chama, né? Num ponto, numa localização onde beneficia, onde tem um maior fluxo de pessoas, onde tem beneficia a parada para compra. Então, assim, é um processo que
que é pensado, né? Nada é feito por acaso. Conforme você disse, ter name right, a gente pode até usar o próprio exemplo que você falou da Arena Corinthians, né? Foi ter o name rights da Neoquímica Arena, não sei quanto tempo depois de construído. Então, assim, qual é a sinergia que existe entre a marca, né, e a instalação e o Corinthians? Qual é a sinergia que existe ali, diferente de uma estratégia que foi feita no Allianz Parque, né, que foi uma seguradora que queria entrar no Brasil, encontrou um mercado de São Paulo, o mercado mais favorável, escolheu o futebol por caminho pela população, pelo movimento, pela emoção, né? Escolheu o Palmeiras por ser uma área central. Então você vê que tem toda uma estrutura pensada por trás disso, né? Não é assim, não é uma coisa. Então, assim, conforme você falou, é um produto, né, que é onde tem que ter todo um planejamento, todo um pensamento estruturado para aquele produto ser bem vendido, né? Empacotar ele para ser bem vendido. Eu acho que é bem nessa linha aí do produto e criar linhas de receita em cima dele. E falando especificamente do name rights, né, que a gente tem o caso de aparentemente sucesso com o Palmeiras, com a Aliança, e a gente vê muitos casos de fracasso no Brasil, né? A gente lembra que um dos primeiros casos de name right foi a Kyocera, uma empresa de celular lá do Atlético Paranaense, e que pouca gente tinha conhecimento disso, né? A própria emissora de televisão que faz a cobertura do evento esportivo e fazia a cobertura na época, não comentava que se tratava da Kyocera Arena, né? Falava do Arena da Baixada, né? Assim como faz em relação a determinados times, né? Não chamando de Red Bull e assim por diante. Então, assim, passa também, né? Não é só colocar o nome, tem que ter uma ativação desse patrocínio, né? Com as diversas mídias, fazer atividades para criar o vínculo com esse nome, né? Não é só colocar, né? Como muita gente fala, ó, tá legal, a partir de agora chama XPTO essa arena. Não é bem assim, né? Tem que acontecer uma ativação desse patrocínio, fazer acordos comerciais com as emissoras, enfim, esse é um longo trabalho de planejamento também, né? Assim como qualquer ferramenta de comunicação, né, Luiz? Sem dúvida nenhuma, né? Você vê que eu gosto muito do modelo do Allianz Parque, né? Que para mim é um case de sucesso no Brasil, que eles realmente costuraram o acordo, né, entre os stakeholders, onde realmente é Allianz Parque, até a própria sinalização do entorno do estádio vem o nome do Allianz Parque, né? Então, assim, foi uma coisa bem estruturada, enfim, a cobertura com a marca deles. Então, mais uma vez, eu gosto muito desse case, eu acho que é um case de sucesso, que eu acho que tem que ser copiado, né? Diferente do exemplo que você deu de Kyocera, de outros cases que a gente tem que ver Arena que... Itaipava, né? Na Copa eu trabalhei na arena lá em Salvador, na Arena Itaquera Fonte Nova, que o nome acaba não pegando, né? Porque é aquilo que eu disse, assim, não foi uma coisa pensada. Então, assim, a Itaipava, ela é muito forte no Nordeste, mas ela não é a principal cervejaria do mercado deles, entendeu? Existem outras. Então, e ficou um nome longo, enfim, Arena Itaipava Arena Fonte Nova, enfim. Então você tem algumas coisas que não foram levadas em consideração na hora de escolher o name right. E o que é importante, Luiz, para que se possa ter uma gestão eficiente de arena? É claro que você já
deu boas dicas para nós ali, falando da questão de planejamento, esse planejamento estratégico ter que acontecer antes mesmo de começar a colocar o primeiro, né? A primeira marquise, o primeiro ferro que você coloca ali na arena, ela tem que já ter o seu planejamento, mas ela estando pronta, acabada, né? O que é importante em termos de gerenciamento de uma arena esportiva? Porque a gente vê hoje algumas questões, né? Do tipo, poxa, o principal jogo do time do campeonato, ele não joga na arena dele porque ali está tendo um show de música que coincide no mesmo dia, né? E essa era uma das críticas, né, que o Andrés fez na época, né? Ele falou, poxa, se o Corinthians vai jogar em uma final do campeonato e ele tem um estádio, se o estádio é dele, eu quero que ele jogue no estádio do Corinthians. Eu não quero que, por exemplo, tenha um jogo um show do Rolling Stone e eu tenha que jogar minha final fora porque o show já estava programado, enfim. Tem essas brigas, né, e dúvidas em relação a essa gestão. Está formando profissionais para fazer gestão de arena? Enfim, queria que você falasse um pouquinho desse cenário. Eu acho que o Brasil tem grandes profissionais para essa parte de gestão de arenas, né? Minha opinião, e fique bem à vontade dos ouvintes, se quiserem não concordar, mas eu acho que precisa, que é uma das linhas que eu trabalho, que eu carrego comigo, né, dos mantras, vamos chamar assim, é trazer o business para dentro do esporte, né? Acho que a gente já evoluiu bastante em relação a isso. Quando a gente tem uma fala dessa que meu time não vai jogar no meu estádio, no estádio não vou abrir mão por um show, enfim, eu acho que envolve muita paixão no processo, e pouco negócio, pouco business, e eu muito tranquilo, né? Assim, o show do Guns N' Roses não foi marcado em uma semana antes. Ele não foi agendado uma semana antes. Você pode ter certeza aí que no mínimo um ano antes foi agendado e já tinha sido avisado, né? No caso que a gente usa, esse acontecimento foi no Palmeiras. Então, assim, existe algumas crenças que precisam ser combatidas, né, com uma visão mais holística do negócio. O negócio precisa parar em pé, né? Assim, a gente vê muitos estádios com dificuldade de sobreviver, né, financeiramente, de sustentabilidade financeiramente, e não vê muito os gestores procurando novas linhas de receita para a instalação dele, né? Então, assim, eu costumo separar match day e no match day, né? Que é o dia de jogo e o dia de não jogo, e a gente traçar essas linhas de receita que podem ter nesses dois momentos diferentes, né? E essas aí vai um pouquinho mais na área de marketing, conforme você falou do produto. Essas duas linhas de receita, né, essas duas atividades, esses dois produtos, eles precisam estar interligados para que aquela pessoa que frequenta aquele lugar não dia de jogo se interesse em ir em dia de jogo. E o torcedor que vai só no dia de jogo, ele tem um interesse em ir num dia fora de jogo, né? Então tem esses dois momentos. Eu tenho algumas postagens dentro do meu LinkedIn lá, se alguém quiser depois se aprofundar falando sobre isso, né? Então você tem esses dois momentos, porque vamos dar o exemplo já que a gente está falando do Corinthians, o Corinthians hoje, se ele disputar todas as competições e ele for para a final em todas as competições,
nós estamos falando que ele vai jogar 19, 40 vezes na Neoquímica Arena, né, no estádio. O ano tem 365 dias. Nós estamos falando que ele tem 20% de ocupação com o futebol. E esses 80%, o que está acontecendo lá dentro? Né? Assim, a conta de luz vem todo mês, a conta de água vem todo mês, a manutenção tem que estar acontecendo, enfim. Existe uma vida acontecendo dentro do processo. Então, quando a gente coloca esses números, né, começa a ter uma reflexão aí na mente das pessoas. Então, assim, realmente falta um pouquinho mais de visão de negócio, de business, para a gente seguir no mercado, para o mercado poder decolar. Já evoluímos muito, né? Temos uma evolução muito grande, mas eu acho que tem um caminho frutífero pela frente aí, com grandes oportunidades. E o que eu vou colocar aqui não é exclusivo, um problema específico do Brasil, né? Outros países também enfrentam, mas existem algumas críticas com relação a estádios, a arenas esportivas aqui no Brasil, uma por conta de alguns estádios e muito dinheiro que foi gasto nos estádios que tinha promessas sociais, promessas de business, antes da Copa do Mundo, e que a gente vê muitos estádios em situações lamentáveis, com pouca utilização, com pouco público, já desgastados, né? Até no Rio de Janeiro, o estádio, enfim, que foi palco de atividades olímpicas, enfim, com problemas seríssimos de estrutura, de manutenção, e nós enxergamos alguns estádios que foi construído para a Copa do Mundo, que hoje chega para fazer uma visita lá, enfim, tem uma escola, tem uma faculdade lá, mas não tem jogo, e tem, enfim, animais comendo a grama, e também aqui no Brasil, né, aqui em São Paulo, digo, que muitas críticas foram feitas porque nós já tínhamos um estádio, que era o do Morumbi, o do São Paulo, e que grandes estádios foram construídos e que não comportava tantos estádios em relação ao número de público. Fora que nós temos o Pacaembu, né, que foi agora está sendo reestruturado e que também vai ser um novo palco. Então, existem algumas críticas nesse sentido, e eu queria ouvir de você se essas críticas têm fundamento, foi feito um mau planejamento de uma maneira geral dessas arenas, ou é assim mesmo, né? É importante ter essas arenas, porque de alguma maneira alguém vai ter que algum dia dar alguma solução para ela e dar algum direcionamento comercial para elas. Eu queria que você desse um pouquinho dessa sua visão, mesmo porque você participou de alguns momentos disso, né? Sem dúvida nenhuma, né? Assim, eu acho que, conforme eu disse lá no início da nossa conversa, assim, quando você vai construir um estádio, você tem o porquê que você está construindo aquilo ali, para que você vai fazer aquilo ali, qual é a finalidade, você tem o planejamento estratégico em cima daquilo ali. Os estádios que foram construídos para a Copa do Mundo, eles são exclusivamente para a Copa do Mundo. Eles foram construídos em cima dos requerimentos que foram feitos pela FIFA, que é a organizadora de um evento mundial de futebol, né? Claro, envolve algumas coisas relacionadas a marketing, a patrocínio, a hospitalidade, a esse processo, mas não é uma visão a longo prazo, né? E de plano de negócio, de coisa de negócio. Por isso que eu gosto muito do modelo do Allianz Parque, que entrou, né, nessa carona da Copa do Mundo, não foi uma sede da Copa do Mundo, mas ele conseguiu unir, né, as duas frentes. Então ele tem
os requerimentos de uma Copa do Mundo, como também ele tem algumas adequações nesse requerimento que favorecem a sustentabilidade financeira do complexo. Quando você fala de Rio, assim, eu tive no Maracanã, trabalhei no Maracanã algumas oportunidades e assim, hoje eu falo para você com muita propriedade, né? Um custo do Maracanã hoje fixo, tá? Ele fechado, fazendo todos os serviços que tem que ser feito, não precisa ser um serviço padrão, me perdoe o termo, mas assim, um padrão Odebrecht ou alguma coisa parecida. Mas não estamos falando de um custo mensal de aproximadamente 1.800.000, 2 milhões por mês. Então, assim, é uma conta, entendeu? Que precisa ser paga todo mês. Então, da onde vem esse dinheiro? Entendeu? Precisa encontrar linhas de receita nesse processo para poder pagar essa conta. Você fala do Morumbi. O Morumbi, eu tive a oportunidade de conhecer o Morumbi durante a Copa América 2019. Tem um modelo de negócio muito interessante, né? Você tem academia, você tem restaurante, você tem salão de festas, você tem diversas lojas, você tem diversas fontes de receita dentro do estádio, né? Porém, a área de hospitalidade é uma área adaptada, porque nunca não teve, agora tem. A segurança e o conforto do estádio é um estádio antigo, você não tem essa segurança e conforto, visto os comentários que teve em relação ao show que teve lá do Coldplay em dia de chuva. E o principal, né? Acho que desde a Copa se eu não estiver enganado, desde da Copa do Mundo, não, foi da Olimpíada, não vou me recordar qual agora, enfim, não dá mais para ter estádio de futebol com pista de atletismo, né? Você tem a distância da arquibancada para o campo, uma distância muito grande que você perde essa atmosfera que a gente chama, né? Uhum. E, conceitualmente, professor, dentro da construção do estádio, você vai ter o estádio que vai ter uma atmosfera apaixonante, né? Que é o torcedor, que é o que o River Plate fez no seu estádio agora. Ele acabou com a pista, aproximou o arquibancada para perto do campo, né? Trazendo essa paixão, essa pressão, né? Uhum. Se você for fazer uma análise mais profunda, você vai ver que o primeiro anel do estádio do Allianz Parque, da Arena Corinthians, da Arena Grêmio, ele tem mais pessoas do que o resto do estádio, porque ele concentra aquele público mais ali em cima, né? Então tem esse perfil atmosfera apaixonante. Você vai ter aquele perfil comercial, né, que também tem nos estádios, que é o anel todo de camarote, o anel todo de lounge, o anel todo dessa área de hospitalidade, que é onde você vende o B2B, né, para empresas, para negócios. Então você tem alguns perfis de estádios que são construídos. Você tem um perfil comercial, que é aquele estádio que tem dentro de um shopping, tem um shopping perto, enfim. Tem alguns perfis dentro desse processo que faz com que a sustentabilidade financeira do negócio fique de pé, né? Porque Uhum. assim, não adianta você fazer o processo todo e daqui a um mês daqui a algum tempo, decretar falência ou o estádio começar a entrar num processo de depreciação que aí é ruim para todo mundo. Então, assim, Uhum. é um custo alto, né? Existe possibilidade. Quando você fala de name right, eu acho que colocar o name right hoje em estádio de construído é uma missão muito difícil,
mas a gente consegue fazer que o mercado americano já está fazendo, que a gente pode fazer, que não sei por que a gente não fez. Acho que a arena do Atlético Mineiro, essa nova, começa a fazer, que é os setores. Ela começa a nomear os setores, o name right do setor, não do estádio inteiro. Entendi. Entendeu? Então, assim, você vai ter um setor XPTO, o setor, o lounge XPTO. Então, você começa a vender pequenas partes para patrocinadores, vender o number right dessas pequenas partes, né? Que eu acho que aí é linha de receita, né? Onde entra a receita para poder pagar a conta que vai chegar para você. Né? Então, assim, essa linha de raciocínio, essa visão de negócio, um pouquinho mais de racional, um pouco menos de emoção, enfim. Eu já me posicionei algumas vezes e já recebi muitas críticas. Eu acho que os estádios precisam ser segmentados, tá? Quando você vai ver a história lá no Coliseu de Roma, as pessoas que tinham um poder aquisitivo maior eram aquelas que sentavam mais próximo da arena, mais próximo da área de luta ali, de competição. As pessoas que tinham menor poder financeiro, elas que ficavam lá para cima, né? Sem ter nenhum tipo de preconceito. A gente tem que pegar as áreas mais importantes dos estádios, hospitalidade, algum setor premium, e desse percentual é ali que tem que ganhar dinheiro, né? Então, assim, em um dos estudos que eu fiz no Maracanã, a gente fez uma conta dentro do estádio e dentro dos camarotes e mais o setor prêmio que o estádio tem, corresponde a 7% da capacidade, e é onde você consegue arrecadar 3 vezes mais do que você arrecada com os demais. Então, assim, eu acho que a gente precisa começar a investir nesse processo de área prêmios, alimentação, uma diversidade de alimentação, enfim, fazer com que o torcedor fique mais tempo no estádio, né? Porque outra coisa também que precisa ser pensado é a característica do esporte, né? Sem dúvida. Exemplo, hoje o futebol, cara, você vai passar 90 minutos olhando para a tela porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Pode ser 1-0 e você perdeu o gol ao vivo, você vai ver o gol só em reprise, né? E em contrapartida disso aí, eu começo a trabalhar no voleibol, assim, só o terceiro set ou o quinto set que é interessante. Porque o primeiro não vai mudar nada, o segundo também não muda nada. O terceiro, dependendo de quem ganhar, vai ter um interesse. Então, assim, aí começa a ter um interesse. A mesma coisa o basquete. Então, assim, é encontrar um modelo para o futebol que seja pertinente à característica da modalidade. Então, assim, Sem dúvida. tem que chegar antes, tem que fazer alguma coisa antes ou alguma coisa depois, né? Porque durante e no intervalo não tem como fazer nada, porque não tem Sim. tempo. Não é o interesse do torcedor para fazer isso. Então, assim, realmente tem que ter uma visão de negócio, uma visão holística para o negócio todo, para que possa ter essas linhas de receitas bem estruturadas, bem trabalhadas, né? Luiz, queria que você agora deixasse o seu contato. Nós estamos fechando a nossa entrevista no canal de podcast. É, enfim, deixasse uma mensagem final, uma orientação final, né? E já, né, antecipadamente, queria te agradecer a disponibilidade de tempo, de chegar até os nossos ouvintes para falar de um tema tão importante, tão significativo, que é a gestão de arenas, né, esportivas, e como transformar isso num negócio, num business
que possa ser interessante para todos aqueles que estão envolvidos, né, nessa atividade comercial. Professor, eu que agradeço o convite, tá? Me coloca à disposição aí quando você precisar bater papo, falar de outros assuntos. Eu deixo meu contato aqui, o meu LinkedIn é Luiz Augusto Brum. Quem quiser acessar, pode mandar o convite lá, que não existe nenhum tipo de restrição. Meus conteúdos de newsletter, de publicações, são todos eles abertos, tá? E se quiser me mandar mensagem também através do LinkedIn, perguntar, trocar ideia, marcar um papo, eu tô bem tranquilo, bem à vontade para isso, bem aberto para isso, cara. Sem problema nenhum. E mais uma vez, obrigado aí pelo convite e quando precisar, é só contar comigo. Ok, vamos sim, vamos agendar. Acho que tem muita coisa que eu gostaria de ter, né, do seu conhecimento, principalmente não falamos muito hoje da parte de voleibol, mas eu acho um case maravilhoso para se falar. Acho que tem muita coisa legal para se falar do voleibol em termos de marketing. Tem cases que são considerados cases de grande sucesso, né, que vêm do voleibol. Então, sem dúvida, vamos voltar a conversar sim. Ok? Combinado. E maravilha, e prezados ouvintes do canal, até a nossa próxima entrevista. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.